Gálatas 5,16. Aleluia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis, ou a outra expressão, satisfarás o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amado Espírito, que bom que nós te temos. E nós te pedimos, querido, confronta a nossa vida. Que hoje, com esse bisturi, que o Senhor possa abrir o nosso coração e trazer luz à nossa vida. Espírito Santo, nós não queremos andar de culto em culto, sem aprendermos nada, sem mudarmos nada, porque nós queremos a cada dia alegrar seu coração. Ajuda-nos a entender a sua palavra, ajuda-nos a viver esse evangelho pleno. Às vezes é muito difícil, porque nós temos a nossa tendência humana, que é difícil, e é uma guerra que é travada em nós. Mas nós te pedimos, Espírito, nos ajude a entender a palavra, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à sua obediência. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a cada dia nos submeter a Ti, que nós tenhamos desejo de nos submeter a Ti. Seja conosco, Jesus. Podemos sentar. A semana passada nós estudamos. Quem não veio semana passada, eu te oriento a ouvir a pregação da semana passada. Que a semana passada nós estudamos sobre batismo no Espírito e batismo com Espírito. Hoje nós vamos dar sequência ao batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a nossa primeira experiência com o Espírito. É a partir daquele momento que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito e Ele começa a tratar de dentro para fora. Ele começa a mostrar para nós mesmos quem é que nós somos. A glória, ela tem um objetivo de mostrar nós para nós mesmos. Não é mostrar ninguém para nós. E aqui nós vimos que para parecermos com Cristo, nós temos que permitir que o Espírito nos molde. Só que não vai ser tão fácil. Repita comigo, não é tão fácil. Nós recebemos o Deus Espírito Santo em nós, que vai nos guiar, que vai nos ensinar. Mas a carne, quando a palavra fala aqui, olha, andai no Espírito para você não satisfazer os desejos da carne. Porque a carne e o Espírito, eles contendem entre si, eles se opõem uns aos outros. A carne que é uma coisa, o Espírito que é outro. E quando nós falamos carne, não é essa matéria que você está vendo. Essa matéria que você está vendo, ela precisa ser cuidada, alimentada. A carne aqui que em Gálatas está se referindo é um
padrão de desejos contrários à vontade de Deus. Esse padrão de desejos contrários à vontade de Deus quer prevalecer. Quer prevalecer. Então, no nosso interior existe uma guerra. De um lado, o Espírito te impulsionando, te puxando para agradar o coração de Jesus. De outro lado, a vontade berrando que não quer fazer a vontade de Deus. Com uma série de narrativas. Eu estou novo, eu estou nova, eu vou ter compromisso com Deus. Ele falou que vai vir desde muitos anos, está vindo, não veio, ainda vai dar tempo. Enfim, a carne tem uma série de justificativa para querer andar da maneira que ela andava. E a palavra do Senhor fala que mesmo nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é recriado, mas a nossa alma está cheia de coisa errada que precisa ser feito. Pastora, mas eu não pedi perdão, não já confessei, está tudo resolvido. A questão do julgamento, de perdão está, mas a questão de conduta aqui na terra não está resolvido. Porque você aprende tantos anos a fazer isso. Você nasce no espírito. Ao nascer no espírito, a sua vivência antiga, se os outros te batiam, qual que era a sua tendência? Se te ofendia, se falava mal de você, ver coisas que não agradavam a Deus sem um pingo de consciência pesada. Então, a sua vivência antes de Cristo é uma coisa, a sua vivência depois de Cristo é outra coisa. Para o fruto do Espírito ser formado em nós, nós temos que conhecer as obras da carne. Porque as obras da carne, elas querem nos convencer que a nossa vontade tem que prevalecer porque nós estamos certos, porque é justo o que a gente pensa e o que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos ver algumas coisas sobre as obras da carne. Só que eu preciso entender o seguinte: o fruto do Espírito, quem pode gerá-lo é apenas o Espírito Santo. Quando nós nos rendemos a Ele. Não é contra a nossa vontade. Nós temos que nos render a Ele. A gente às vezes acha assim, não, eu aprendo assim, não é, gente. Eu estava conversando com os meninos na roça e eles estavam conversando sobre falar inglês. Eu falei, nossa, eu queria tanto falar fluentemente inglês. Se eu pudesse colocar os dedos assim, no meu filho e falar, passa para mim, para eu não precisar de estudar. E eu quero falar inglês. Mas não é assim. Se você não se assentar, se você não dedicar, se você não se submeter, nada aprende por osmose, não vai passar. O seu pensamento não vai passar para mim. Nós temos que nos submeter a forçar a nossa carne a aprender. Porque a carne fala, eu não quero ficar aqui, mas você fala assim, mas vai porque eu quero. A carne, ela tem que ser conduzida. Ela não pode nos conduzir. A nossa vontade representada pela carne, ela não pode ser a locomotiva que puxa os vagões. Quem tem que puxar os vagões é o que a palavra de Deus diz. As emoções precisam ir atrás. E aqui, ele fala, Paulo, ele esmiuça, ou seja, ele detalha quais são as obras da carne. E ele fala o seguinte, primeiro, igreja amada, entenda que existe uma guerra dentro de você. Repita comigo, existe uma guerra dentro de mim. E vai vencer quem é que eu mais alimento. Não tem como você quer resultados diferentes se você não faz coisas diferentes. Aí vai chegar no final do ano com os mesmos resultados porque você não fez nada diferente. Se você quer coisas diferentes na sua vida, tome decisões radicais. E viva e se posicione, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, medita na palavra, fala nela e caminhe. Porque vai aparecer um tanto de coisa para você desistir.
E o fruto do Espírito, para ser gerado em nós, ele precisa de ter tempo para que possa ser gerado. Como que ele é gerado? Através das Escrituras, através da oração, através de vir ao culto, através de ouvir louvores, através de pegar o seu celular e fazer uma limpa de baixo em cima. Que você vê, o que está lá, abre lá e olha, o que você vê mais? Se 80% não for coisas de Deus, você está colocando coisas na sua cabeça e dentro do seu coração que não agrada o Senhor. No seu momento de recreação, ali tem que ter 80% de coisas que glorificam a Deus. Esses negócios de ficar seguindo influencers, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o mundo, vocês estão por fora, está alimentando de lixo, e não está experimentando a melhor coisa que é Deus, que é a presença, que é o amor. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Todo carente nunca vai ter um namoro santo. Por que você está falando isso, pastora? Porque o carente, ele precisa se encontrar primeiro com Jesus. E ser gerado nele o fruto do Espírito. Para depois ele pensar em encontrar uma pessoa. Porque ele vai encontrar uma pessoa alinhado com aquilo que ele já experimenta. Não é com a sua carência. Então, o fruto da carne valoriza o carente. Porque o carente grita para a satisfação dos seus desejos. Então, ele detalha, ele vai lá com bisturi e ele fala assim, olha, ele separa em agrupamento esses pecados. O primeiro é de ordem moral, ou seja, pecados sexuais. Repita comigo, pecados sexuais. Coloca para mim Gálatas aí 5,19. Pecados sexuais, ele fala assim, olha, se você está com a sua Bíblia, põe até uma barra assim, ó, que ele separa essas obras da carne em pacotes. O primeiro é nível sexual e moral. Está aqui. Prostituição, impureza e lascívia. E hoje é um cu de ensino. Caneta, se tiver caneta, anote. Primeiro, prostituição é sexo, é quando se tem sexo e envolve dinheiro, pagamento. Então, toda vez que você investe dinheiro em prostituição, além de você estar contaminando o templo do Espírito, além de você estar atraindo espíritos de outra pessoa que se transformam em o que está num passa no outro, o que está no outro passa no outro, você está comprometendo a sua ordem financeira. Obras da carne. O outro ponto que fala é impureza. O que é impureza? É um comportamento que não é puro. É aquilo que é devasso, é aquilo que é corrompido. O que é lascívia? É um desejo indecente e ilícito. Então, o que o Senhor está falando isso para todos nós? Tudo que envolve pecado relacionado a sexo é obra da carne. Pornografia é obra da carne, sim ou não? Adultério. Sexo entre solteiros, que é chamado fornicação, é pecado, sim ou não? Então, isso que masturbação é pecado, sim ou não? Ai, pastora, como é que vai fazer os solteiros? Vai dormir, que Deus falou assim, ó, que você estiver dormindo vai resolver o problema. De noite eu resolvo o seu problema. Mas masturbar é pecado, pornografia é pecado. Quantos casamentos tem das pessoas não conseguem se relacionar sexualmente porque vive uma prática de pornografia, não consegue se relacionar mente com a mulher ou com o homem. Não tem desejo, porque tem um desejo por uma televisão, tem desejo por um TikTok. Isso traz destruição para o corpo. E lembrando que os jovens, nós vamos dar mais sermos mais detalhados agora em julho sobre esse assunto. Que nós vamos estar explicando os índices de pornografia entre mulheres, homens,
adolescentes e até crianças tem aumentado assim de forma gigantesca. Há alteração no cérebro de pessoas que são viciadas em pornografia similares aos que são viciados em drogas. É comprovado cientificamente. Então, jovens, cai fora desse negócio. É laço do inimigo. Então, ele entra nesse pecado. Isso é obra da carne. Se eu tenho obra da carne, quem que eu estou agradando? O diabo, o inimigo, o chifrudo. Toda vez que eu estou entrando nisso. Aí vem depois o segundo nível de obras da carne. Próximo. Idolatria e feitiçaria. Põe aí também uma barra depois de feitiçaria. Essas duas obras da carne estão relacionadas a nível espiritual. Então, o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Porque a palavra diz que Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Nós temos que passar somente por Jesus. Nós não precisamos de nada, de ninguém, de pastor, de imagem, de nada. Jesus te fez especial para você falar com Ele. Isso é lindo, não é? Então, a idolatria é obra da carne. Tá, mas idolatria é só imagens? O que vocês acham? O que é idolatria? Exemplos. Um pregador famoso, gospel, futebol, pessoas, filhos, dinheiro, bens materiais. Isso aqui tudo ocupa o lugar de Deus. Se isso for mais importante no seu coração, aí você tem que pensar, eu tenho que pensar sobre o que eu penso. Se eu penso nisso o tempo todo, eu estou com idolatria a esse respeito. E ele fala feitiçaria. O que é feitiçaria? É uma maneira de manipular as pessoas através de recursos espirituais. Então, é a manipulação das pessoas para fazer o que eu quero. Exemplo disso. Na época da minha vida, quando eu era solteira, nessa época que tem agora, eu fazia uma série de simpatias. Quem é que já fez simpatias aí? Fala, Jesus, você está com vergonha? Teve a simpatia da laranja, a simpatia da faca, a simpatia do papelzinho, simpatia para não sei o que. Tinha simpatia um monte. Eu e a minha prima, a gente ficava de noitão para fazer a simpatia, para ver quem que a gente ia casar. O que a gente queria era casar. Então, a gente fazia a simpatia. Tem gente que faz feitiço. Lança feitiço. Tem gente que lança feitiço branco. Os crentes ficam falando assim, o meu Deus vai resolver, vai pôr a mão em você. Aí quando a pessoa acontece qualquer acidente, eu falei, viu? O que o meu Deus fez com você? Orações contrárias. O que é oração contrária? É quando você está orando no sentido de abençoar, o outro vai lá para amaldiçoar. Isso é feitiçaria branca também. Quando paga certas pessoas para fazer certos tipos de trabalho, separar casal, ajuntar casal, fazer mal para o outro que está fazendo não sei o quê. Isso aí tudo é obra da carne. Idolatria e feitiçaria. Agora vamos para outro nível agora. Nós vamos ter agora inimizades, porfias, emulações e nós vamos ter agora iras. Esse pacote é de ordem de temperamento. E eu vou explicar cada um deles. Então, o primeiro pacote foi de ordem sexual. O segundo, de ordem religioso. O terceiro, vem de ordem temperamental. Vem de acordo com a natureza do temperamento da pessoa.
Primeiro, inimizades. O cristão pode ter inimigo? Eu posso odiar alguém? Então, se eu tenho pessoas que são inimigas, que me fizeram mal e eu não perdoei, eu estou dando qual tipo de fruto? Da carne. Estou dando fruto da carne, porque Jesus nos ensinou a perdoar, porque sabe que Satanás é ele que é o nosso adversário. E ele vai usar pessoas para tentar tirar a gente do lugar em Deus, para a gente ter raiva, ter ódio, para a gente perder a salvação, que é nosso mais precioso que nós temos. O outro ponto lá, porfia, é contenda. Se o seu está escrito assim, porfia, coloca lá contenda. Então, o que é contenda? Quando eu começo a criar uma confusão com outra pessoa que não tem nada a ver. Tem coisa que é da minha cabeça. Tem coisa que quando a gente tem probleminha na cabeça, meia fraca, a gente passa por um grupo de pessoas, ela está rindo, você acha que está rindo de você. E fica chateado e sofre horrores por isso. E começa a fazer contenda. E começa a pegar a conversa de um, levar para o outro, e do outro, e do outro. Eu quero te falar uma coisa, igreja. Isso é pecado. Isso é obra do inimigo, fazer uma coisa dessa. Porque, por exemplo, se o Leone fizer alguma coisa para mim, eu não tenho que ir na Sara, eu não tenho que ir no Oswaldo, eu não tenho que ir ninguém para resolver. Eu tenho que resolver com o Leone. Porque quando eu fico levando conversa para os outros, eu estou levando contaminação e contenda no coração das pessoas. E cada vez que eu reproduzo fofoca, eu estou dando lugar para o diabo na minha vida. Então, contenda. Deus odeia contenda entre irmãos. Quais que são os pais que estão aqui? Ok. Quando seus filhos estão brigando um com o outro, você fica, que lindo, está brigando, você faz isso. O que você faz? Corta no couro? Conversa com eles? Põe eles no castigo? Você faz isso tudo e mais coisas. Mas lá dentro de você, você fica entristecido, não é isso? Que o pai não gosta de ver os filhos brigando. O Senhor não gosta de nos ver brigando e falando mal um do outro. Você crê que o Espírito Santo está com seu irmão da esquerda, da direita, de trás e da frente? Então, se a gente fala deles, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas, pastores, eles são insuportáveis. Mas a palavra fala assim, suportai-vos em amor. A gente precisa suportar. Tem gente que é fácil de amar. E tem gente que a gente suporta. E está tudo bem. E você também tem que ficar bem. Não é todo mundo que vai gostar de você mesmo, não. E está tudo bem também. Aí você vai ficar na sofrência e começa a fazer contenda com umas coisas que não tem nada a ver. Então, isso é obra da carne. Fala lá também outro ponto. Fala, olha, dissensões. Não, eu estou nos ciúmes, não é isso? Inimizades, porfias, emulações. É isso aí que eu estou. Emulações são ciúmes. O que a palavra fala? Não arda em ciúmes. Existe o ciúme sadio, que é cuidadoso, mas existe aquele ciúme que é devastador. É um ciúme que destrói o outro. É um ciúme que, às vezes, o seu melhor amigo não pode ter outro amigo, senão você fala que ele não gosta de você. Se a sua amiga conversar com outro e não conversar com você, já arruma aquela cena. Isso é obra da... Ciúme é obra da... Vai olhando sua vida aí. Vai, não cutuca ninguém, não. Não cutuca ninguém. Deixa o Espírito falar. O outro pacote é ira. O que a ira faz? Um descontrole de comportamento. Uma pessoa descontrolada leva a atitudes pecaminosas. Ah, mas eu fiquei com raiva demais, eu explodi. Quem é que já explodiu nessa vida?
Todo mundo. Mas uma coisa a gente precisa aprender. Nós não podemos ficar explodindo todo dia. Pare segundos e fale antes de você ir lá brigar com os outros, antes de responder mal aos seus pais, seu chefe, a mulher, o esposo, o marido, fecha a boca e fala, Deus, 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 me ajuda. Você sabia que os assassinatos, que as agressões, se a pessoa tivesse parado questões de 15 segundos, não assassinaria? Não mataria? Não apertaria aquele botão da bomba? Se pensasse um pouquinho. Então, quando você estiver irado, não abra a sua, porque se você abrir, você vai gerar um fruto da... E quem é que gera fruto da carne agrada quem? Doutrinado, você está doutrinadinho. Agora vem o quarto nível, ela é relacional. Então, nós vimos temperamento. Né? Por quê? Tem gente que tem dificuldade de perdoar, tem gente que tem ciúmes, tem gente que é irado, é lá dentro, com ele mesmo. Então, o temperamento dele é assim. Agora, a nível de relacionar com as outras pessoas. Como que eu me relaciono? Não, mas é tanta coisa, né? Vamos lá, o que Deus está falando? O seguinte, ele fala assim, olha, discórdias. A gente pensa igual? Não, nós pensamos diferente. E está tudo bem. Mas eu preciso respeitar o outro. Então, tem gente que briga por conta de cantor, tem gente que briga por conta de política, tem gente que briga por conta daquilo, briga por conta daquilo. Gente, as pessoas pensam diferente. Está tudo bem. Está tudo bem. Você não é Espírito Santo para convencer ninguém. Então, a discórdia é normal, nós temos opiniões diferentes, mas o respeito, ele precisa acontecer. Porque se uma pessoa discordar, tem gente que fica transtornado. Uma pessoa que tem transtorno narcisista, se a pessoa da família discorda, nossa, quase come a pessoa. Grita, é agressivo, é agressiva, ameaça. Isso não é do Senhor. O outro ponto, eu tenho que tratar o outro, respeitar o outro nas suas opiniões. Eu não concordo. Mas não tem problema, eu posso falar meu ponto de vista, você fala seu ponto de vista, ok. O outro ponto fala que é dissensões. O que é dissensões? São pessoas egoístas. Pessoas egoístas que sempre querem ter a razão. O egoísta não quer perder para ninguém. Tudo dele é melhor, tudo dele ou dela sabe mais do que os outros, não é ensinável, o defeito sempre está no outro, nunca está na pessoa. Então, esse é um fruto da carne. O outro ponto, facções, são partidarismo que dividem as pessoas. Tem uma carta aqui de Paulo que fala assim, ó, eu sou de fulano, eu sou do outro, eu sou do outro, eu sou do outro. Paulo fala assim, vocês estão doidos? Cada um está preparando a terra, um está lançando a semente, um está regando e o outro está colhendo. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então não tem ninguém que é melhor do que o outro. Todos nós estamos iguais. Eu estou na função pastoral, mas eu sou igual a vocês. Então o egoísta, ele quer fazer facções, ele quer fazer grupinhos para ele ter domínio. Eu tenho que ser mais misericordioso. O outro, o invejoso. O que é um invejoso? Ele quer ter o que o outro tem. Ele acha que o que o outro tem é injusto. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro faz assim e eu não faço assim? Por que o outro é isso e eu não faço isso? Por que o outro sabe fazer isso e eu não sei fazer isso? Eu quero o que o outro tem. Querido, as pessoas serem uma referência e serem inspiradoras para nós é uma coisa, não tem problema nenhum. Agora, eu desejar o que o outro tem, já é obra da carne. Já é obra da carne. Aí, por fim, vem agora o último, que vem a nível físico. O nível físico fala assim, evite as bebedices
e as glutonarias. Aqui é o 5º nível das obras da carne em nós. O primeiro pecado do homem foi relacionado a quê? A comer. Ele estava passando fome? Não. Tinha N árvores lá que ele podia comer. Ah, mas foi a Eva que deu para ele. Ué, mas ele que abriu a boca e mastigou. Não é? Ele podia ter falado, não, mulher, sai daqui, Satanás. Faz outra mulher para mim, essa mulher quer me matar. Você não é de Deus, não. Mas o que ele fez? Ele já queria. Ele aproveitou que mulher abelhuda, foi lá e pegou a fruta e comeu. Ele não estava passando fome. Tinha tudo naquele jardim. Olho grande, zoiudo. E o problema de glutonaria é um problema vou falar baixo, dos crentes. Quase não saiu dos crentes. Você já viu crente em festa? O crente, ele sabe até desenvolver planejamento para trazer docinho. Você já viu o tamanho da bolsa das mulheres? Pelo amor de Deus, Senhor Jesus, perdoa a gente. Esse é um pecado que a maioria vai ter que pedir perdão. Esse deve ser uns 80%, 90%. Nas festas, então, a gente é federal. Tem gente que põe até tapaué dentro da bolsa para não sujar os doces. Ou aquele saquinho de colocar no freezer. Coloca lá para o outro dia comer aquele docinho maravilhoso. É bom demais, né, irmão? E o bolo de aniversário? Que a gente fica querendo no outro dia comer bolo. Porque no dia lá come tanta coisa, né? Come, no final é o doce e o negócio, a gente está explodindo. Falou, Deus, tem misericórdia de nós mesmos. Então, esse ponto aqui, irmãos, nós vamos ter que resolver a nossa vida e guardar a nossa mente, orar antes de chegar nos eventos e falar, Deus, que eu coma o que eu posso. E se o anfitrião preparar a bolsinha de docinho, ore para ele, Deus, que ele me dê um copo. Gente, você já viu? Quando eles vão para a mesa de doce, tem uns que levantam a blusa, os meninos levantam a blusa para levar para a mesa das mães. Agora eu quero dar um ensinamento agora, igreja. Vão ensinar todo mundo a ficar educadinho. Que isso, além de ser glutonaria, é falta de educação. Né? A gente não pensar no outro que tem para comer. Então, a gente vai lá e pega e se dane o outro. Isso é pecado duplo. Glutonaria e orgulho. Porque eu tenho que ser importante, o outro se vira para lá. Então, igreja, assim, você que vai fazer festinha, e você que vai na festinha dos irmãos, seja educadinho, pega 3 docinhos, tá bom. Não a mão desse jeito. Porque tem muita gente. Agora, se o anfitrião fala, pode pegar mais. Não pega tudo, mas pega mais um tiquinho. Embriaguez. O que a palavra do Senhor fala? Enchei-vos do Espírito. Mas não da bebida que traz escândalo, que traz confusão. Ah, pastor, eu posso beber ou não posso beber? Ninguém pergunta para mim assim, pastor, eu posso orar quanto tempo? Ninguém fala isso. Agora, de beber quer, de tatuagem quer, de piercing quer, de tudo quanto é errado, coisa errada quer, saber o que eu acho. Agora, se eu tivesse meu lugar secreto, eu entrasse lá e falasse, Deus, eu estou te louvando bebendo, eu estou te louvando com as minhas tatuagens, com os meus piercing no nariz, no olho, na orelha, no umbigo e não sei mais aonde. Aí não. Eu quero ouvir do outro para ficar assim, aquela igreja é assim, aquela igreja. Irmão, eu sou radical. Ok? Tem coisa que eu sei que não é pecado. Mas eu sei que pode levar ao pecado. Se vai levar ao pecado, para que eu vou ficar alimentando isso? Na minha vida eu faço isso, eu corto em mim. Eu vou assistir um trem que eu sei que eu vou pecar. Não é verdade?
Então, não assista. E não beba. Aí um golinho para eu ficar alegre. Aí eu vou te dar uma novidade. O fruto do Espírito é a alegria. Ai, pastor, eu estou sem paz, eu preciso de ter paz. O fruto do Espírito é a... Deixa eu ver qual outro argumento que fala para o conto de bebida. Não, acho que esses aqui já resolveu o problema. Então, isso aqui já resolve. Ah, mas eu não amo meu irmão. Ele faz isso comigo, ele faz isso comigo, ele faz isso comigo. O que a palavra do Senhor fala assim? Paciência é fruto do... Principalmente com o da fé, que é mais novo do que você. O irmão falou comigo assim, mas eu vou deixar de falar as coisas e fazer as coisas porque os outros vão olhar para mim. Eu falei, seja bem-vindo ao reino, todo mundo olha para todo mundo. É isso aí. Aí, não, eu quero discutir com você alguns pontos da teologia. Eu falei, deixa eu falar com você, eu não tenho tempo para discutir esse trem, não. Eu tenho gente para ouvir, para orar por eles, para ensinar a palavra. Eu não tenho tempo para isso, não. É interessante? Para quem tem tempo, eu não tenho. Eu tenho muita alma para cuidar. Para ensinar o tiquinho que eu sei. Então, então, bebedices. Você já viu o tanto de confusão que dá nas festas por conta de bebida? Noézão sai da arca, pega o fruto da vide, faz o vinho, bebe o vinho e fica dançando lá, sambalelê pelado. Olha para você ver, toda referência na Bíblia, a bebida é escândalo. Aí lá está pelado. O filho dele, em vez de guardar, enrolar ele, vai chamar os outros irmãos para ver. Assim, às vezes, é na igreja. Ver as coisas que não devia ver, em vez de ir lá certo, lá tampar, resolver o irmão, proteger o irmão, chama mais irmão para ver. Isso mesmo. A irmã está falando assim, tem vezes que a pessoa bebe e fala coisas que magoam a outra. E acha que está tudo bem. Então, a palavra fala que isso é obra da... E agora eu quero fechar. Oi, que delícia, eu estou falando e ainda dá tempo. Fico tão feliz quando isso acontece. Agora eu vou falar, na verdade, é o devocional que Deus me deu. Que eu fiquei tão sensível com isso, que eu achei tão lindo. Efésios, para mim, capítulo 4, verso... Aleluia. Achei. Capítulo 4, verso 29, que vai completar, na verdade, a palavra começaria por aí, mas de madrugada o Senhor me levou a Gálatas, as obras da carne, para explicar direitinho. E eu quero fechar com essa palavra. Estamos aqui? Aqui, amados, está aqui. Anota aí, vê na sua casa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. O que é palavra torpe? Suja. Palavras imorais. Eu posso sentar entre amigos para ficar contando piadinha suja? Eu posso ficar sentado entre amigos para ficar contando piadinha de bullying sobre os outros? Não. Não agrada ao Senhor. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora eu vou ler o versículo todo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora vamos pensar. Você vai pensar. O que é que tem saído da sua boca? Tem promovido graça para as pessoas que ouvem? Tem edificado as pessoas que ouvem? Ou o que sai da sua boca é falando dos outros, pondo defeito nos outros, levando fofoca de um para o outro? Tem gente que mastiga a vida do pastor no almoço, na janta e no café. Fala mal dos louvores que são ministrados.
Fala mal da palavra que é ministrada, fala mal das meninas que dançam, fala mal do diaconato, fala mal da live, fala mal de tudo. Isso não agrada o Senhor. Nós somos uma família. Família, guarda a família. Aí você às vezes vai falar assim, mas a minha família não me guarda, mas você pertence a uma família e nós temos que aprender a guardar a família. E eu lembrei aqui, tinha um filme dos macacos, que eu assisti, foi uma cena que falou muito no meu coração. Eu falei isso há muito tempo na igreja. Quando o macaco-chefe, como é que chama? Como é que chama? O César foi preso e levou um super couro. E a tribo dele estava do outro lado. E o César lá detonado. Achei lindo demais. Aí o macacão. A outro macaco. A outro macaco. A outro macaco. O que ele estava falando? A gente está junto. A gente está junto. Tá? A gente está vendo, está tudo ruim, mas a gente está junto. Nós vamos caminhar junto. Unidade. Falar coisas que levantam a outra pessoa. Parar de ver só defeito na vida das pessoas. Você, esposa, receba seu marido com alegria. Você, marido, chegue em casa com alegria. Mulher, para de gritar com os meninos, com o gato, com a maritaca, com o cachorro e com as crianças. Você, marido, para de chegar em casa e pôr defeito. Tá sujo, tá não sei o quê. A comida tá ruim. Ah, isso aqui tá ruim. Para, cara. Elogia, fala, mulher, você ficou aqui o dia todo, conseguiu fazer isso, está ótimo. Às vezes tem uma penca de menino, cansada, estressada. Chega lá e fala, meu bem, descansa um pouco, eu vou te ajudar. Fala palavras boas um para o outro. Mesmo que você veja defeitos, você veja coisas ruins, comece a profetizar o que Deus diz que aquelas pessoas são. As pessoas são amadas pelo Senhor. As pessoas, Deus tem esperança para o perdido. O Senhor tem libertação para o viciado. O Senhor tem cura para os casamentos. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que fortalece o enfermo. Nós cremos, nós temos a mensagem da reconciliação. Cristo nos reconciliou com o Pai. E nós reconciliamos um com os outros em Cristo. A nossa fala precisa perfumar. Mas a nossa fala só é liberada com aquilo que o meu coração está cheio. E o meu coração se enche nas coisas que eu ouço, nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu converso, das coisas que eu me alimento. E os alimentos, eles definem muitas coisas. Sanduíche é gostoso, batata frita, pizza, maravilhoso, salgadinho, doce, mas empanturra com isso para você ver. Seu colesterol, seu triglicérido, vai tudo cair. Diabetes. É coisa maravilhosa para comer, mas traz morte para o corpo. Se você empanturrar a sua visão com coisa que não presta. Aqueles funk do capeta. Você está na bicicleta, você está na bicicleta, você está na bicicleta. Bate. Gente, eu não sei como é que essas mulheres gostam e admitem isso. As feministas falam assim, isso é feminino. Não, irmão, isso é a maior desvalorização. A mulher fica igual objeto. Pega na peteca, pega não sei o que lá, faz não sei o que lá, joga, taca. Não, e o jovem fica, tem. Para! Isso não edifica ninguém. Isso não agrada o Espírito. Isso não traz graça às pessoas que ouvem. Você vai enchendo isso, seu coração. O que você vai falar sobre isso. Você viu o influencer capetinha, o que é que falou? Ai, eu gosto dele demais. Cara, não tem compromisso com seu Deus.
não tem compromisso com o Espírito Santo, não tem compromisso com Jesus, e você come aquilo dia e noite, como sendo um prato maravilhoso, e depois não sabe, porque não sente o Espírito Santo, porque não sabe, porque fica doido para a pastora parar de falar, e ela fala muito. Se olhar para o relógio eu estou vendo, e se conversar também eu estou vendo. Por quê? Porque tem paturrado que é chegar em casa para pegar o celular e ficar vendo a vida dos outros. Então ele fala, olha, que você fale aquilo que promova edificação para o próximo. Aí vem a palavra, o verso-chave. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. O que eu entendo aqui? O que ele está falando ali? Que toda palavra suja traz tristeza ao Espírito? Traz tristeza ao Espírito? Você tem um morador dentro de você, que se entristece com isso tudo que a gente está estudando. Aí ele continua e fala assim, olha, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vocês. Sejam bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em... Nós fomos perdoados em... Se Deus nos perdoa em Cristo, por que nós não conseguimos perdoar o nosso irmão que fez uma bobagem e que nos magoou e nos ofendeu? Perdoe. Porque se você não perdoar, as raízes de amargura entram no seu coração, entram na sua vida. Perdoe sua mãe, perdoe seu pai, perdoe seu irmão, perdoe seu tio, perdoe seu vizinho. Se desafie a mudar, se desafie a ser o diferente, porque você tem a mensagem da reconciliação. E para fechar, como que eu resolvo esse tanto de fruto da carne? A palavra fala assim, olha, repita comigo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então aonde que eu consigo vencer? Na cruz. Porque é só Deus que pode nos fortalecer. Porque o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade, ela deseja frutificar na carne. Mas o nosso homem interior ama Jesus. E eu desafio você a fechar seus olhos. Quiser ficar de pé, pode ficar de pé. E vamos orar sobre isso. O que é que Deus ministrou ao seu coração a esse respeito? O seu coração, como que ele anda? Porque não tem como você ter fruto no Espírito se dentro de você está cheio de obras da carne. Os dois não vão conviver, porque vai vencer aquele que você alimenta mais. O fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. Quando eu peço, eu me submeto a Ele e declaro, eu preciso, que não há bem nenhum em mim. Não há bem nenhum em mim, Jesus. É somente o seu Espírito. É somente o seu Espírito que pode trazer essa verdade. Porque há uma luta intensa dentro de mim. De um lado, eu quero fazer a vontade do Espírito, eu quero viver as coisas do Espírito, eu quero experimentar as coisas do Espírito. Mas do outro lado, a obra, os desejos da carne espremem, gritam, esperneiam dentro de mim. Senhor, e nós queremos nos arrepender como igreja, porque às vezes nós temos dado mais valor às obras da carne do que o fruto do Espírito em nós. Às vezes as pessoas que se achegam a nós têm visto em nós obras da carne,
Às vezes nós estamos na igreja, estamos cantando os hinos, mas os nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, denunciam o que eu sou por dentro. Denunciam o que eu sou por dentro. O Espírito Santo nos fortalece. Nos fortalece. Senhor, nos fortalece para que nós venhamos, ó Deus, a amar o Senhor com intensidade. A amar o Senhor com todo o nosso ser. Nós não queremos ser atraídos pelas obras do Espírito, das questões sexuais. Porque as questões sexuais, elas estão falando a respeito da minha carência, que eu preciso do outro. Eu não quero, Jesus, andar com isso. Eu não quero andar com as obras do relacionamento. Vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito. Tenha liberdade na casa, Espírito. Porque precisamos do Senhor. Clame, clame, denuncie verbalmente as suas dificuldades. E clame, 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 clame ao Espírito. Está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Clame, clame. O teu amor clame está por mudança. Ganhando forma. Clame em mim. Clame, Espírito Santo, em nós, para uma mudança de conduta, para uma mudança de vida. Queremos o Senhor, Jesus. Queremos nos parecer com o Senhor, Jesus. Eu não entendo a minha maneira de falar, eu não entendo a minha maneira de agir, mas eu quero que o Teu Espírito reine em mim. Eu quero que o Teu Espírito reine na minha vida, reine no meu coração. Entendo o meu próprio agir. Oh, glória a Deus, Senhor. Clame por misericórdia. Sem tua graça, o que seria de mim? Ajuda-nos, amado Espírito. Não entendo o meu próprio agir. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao teu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Vamos!
chorando. Diga isso. Então liberta-me de mim. Clame, clame, clame. Clame. Oh! Então encha-me de Então ti. encha-me. Oh! Encha-me, encha-me, encha-me. Pois quando estou em tua presença, Reina, reina, Espírito reina. sobre a carne. Então reina, reina sobre nós, Senhor. Reina Espírito. Reina Espírito, reina. Reina Espírito, reina, reina. Reina sobre a carne. Reina. Reina, reina Espírito Santo, reina. Sobre a carne. Reina, reina, Espírito. reina. O Espírito precisa reinar sobre a carne, porque todo dia o pecado vem. Todo dia as tentações elas vêm. Mas o Espírito, ele tem que reinar. Ele tem que reinar. Me chama, todo dia as propostas vêm. Oh, Me chama, todo dia vem as tentações. seja fortalecido nele. Me chama, todo dia o pecado vem. Grita isso, meu filho. Mas eu escolho Deus. Declare isso Eu com escolho fé. Cristo todo dia. Declare Já com morri fé. pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser. Já morri, agora eu vivo a vida de Deus. Nós declaramos a vida de Deus. Nós declaramos a vida de Deus em nós, a glória de Deus em nós, o Espírito em nós. Porque nós não queremos caminhar com obras da carne. Nós queremos frutificar no Espírito. Nós queremos frutificar no Espírito. Nós queremos frutificar no Espírito. Ei, xarabalabalabalabala. Ei, xerabachora namanaia. Nós vamos levar para a cruz, para a cruz, para a cruz. Porque o pecado, ele não é maior do que o Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus, xeremanabassori andararabá. O Espírito quer se relacionar conosco. Ele quer limpar o nosso interior. Ele quer limpar de toda obra da carne, para que nós possamos começar a frutificar no Espírito. Porque a glória, o louvor, a exaltação a Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. É xarabalabalabalabalabalá. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida Declaramos, de Deus. declaramos. Te exaltamos. Exalte a Ele. Te exaltamos.
Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus maior. Não, 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 não há. Não há Deus melhor. Tu és o único. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declare isso. Não há Deus. Não, não há, não. Glorifique a Ele com alegria. Eu declaro a bênção no meio do seu povo, Senhor. Como nosso Deus. O Senhor é o único digno. Criou o céu, criou a terra. Tu és soberano, soberano sobre as famílias da igreja, sobre os casamentos da igreja, sobre os relacionamentos do seu povo. Tudo criou, tudo formou. Para o teu. Para o teu louvor. Para o teu louvor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Ele. Amém.